Andamos sempre a focar-nos naquilo que precisamos de corrigir. É cansativo, não é? Pois bem, nesta análise, vamos explorar uma ideia, se calhar uma ideia bem mais poderosa. E se o segredo para o crescimento não estiver em consertar fraquezas, mas sim em descobrir e potenciar aquilo que já fazemos bem. A proposta é mesmo essa: desviar o foco do que falta para aquilo que já temos de melhor. E pronto, esta é a pergunta central, não é? Pensem bem, a abordagem tradicional, aquela que todos conhecemos, está sempre a dizer para identificarmos as nossas fraquezas e corrigi-las. Mas será que essa é mesmo a melhor estratégia, a mais eficaz? E se a verdadeira chave, o verdadeiro segredo para crescermos, estiver no outro lado? Se calhar está mesmo em pegar nos nossos talentos naturais e pô-los a bombar. E é aqui que a porca torce o rabo, não é verdade? Desde miúdos que somos condicionados a procurar as nossas falhas, a preencher lacunas. O problema é que esta mentalidade, é de um cansaço. E o mais irónico disto tudo é que pode mesmo estar a limitar o nosso potencial. Porque nos distrai, tira-nos o foco daquelas áreas onde podíamos de facto brilhar e com muito menos esforço e, claro, muito mais gozo. Ok, então para começarmos a construir precisamos de uma boa base, certo? Portanto, antes de mais nada, vamos lá pôr os pontos nos is e definir o que é que são, afinal de contas, estes tais de pontos fortes. Pontos fortes não é só aquilo que se faz bem. Não, é muito mais do que isso. São aquelas atividades que nos dão energia, sabem? Tarefas que parece que fluem, quase sem esforço nenhum. É onde atingimos a excelência e, o mais importante de tudo, onde sentimos uma satisfação genuína. É, no fundo, aquela combinação perfeita entre ter um bom desempenho e sentir paixão por aquilo. E agora, temos de distinguir bem talento de habilidade. Pensem assim. O talento é o ponto de partida. É aquela coisa que nasce connosco, uma predisposição natural. Já a habilidade, a habilidade é o que construímos em cima desse talento, mas com prática, com dedicação, com esforço. Ou seja, um ponto forte nasce de um talento, mas é o trabalho que o transforma numa habilidade de topo. Ok, conceitos definido. Tudo claro? Ótimo. Agora vamos à parte que interessa, a prática. Como é que se descobre esta coisa toda? Como é que encontramos estes talentos que muitas vezes estão ali, escondidos? Então, esta descoberta é um processo que mistura duas coisas: olhar para dentro e ouvir quem está de fora. Claro que olhar para os nossos sucessos, para aqueles momentos em que nos sentimos cheios de energia, isso é um excelente ponto de partida. Mas atenção, o feedback dos amigos, da família, dos colegas, isso pode ser ouro. Porque eles podem ver talentos em nós que nós próprios nem sequer damos conta que existem. E olhem, este exercício é brutal, é super simples, mas muito, muito eficaz. As respostas a estas 3 perguntas dão-nos pistas valiosíssimas. A primeira mostra-nos onde somos competentes. A segunda mostra-nos o que nos dá pica, a nossa paixão. E a terceira? A terceira revela o valor que os outros veem em nós. Juntando as peças, temos um mapa bem claro dos nossos pontos fortes. Muito bem, identificar os pontos fortes é um grande passo. Mas agora vem a parte difícil. O maior desafio, muitas vezes, não está fora, está aqui dentro. O grande obstáculo nesta jornada, acreditem, são as nossas próprias crenças, aquelas que nos limitam. Isto soa familiar, não soa? Os outros são melhores do que eu. Esta é a crença limitante clássica, o pão nosso de cada dia. A mania de nos compararmos constantemente com os outros. Isso paralisa-nos, impede-nos de ver o nosso próprio valor. É aquela vozinha chata lá dentro a dizer que não somos bons o suficiente, mesmo quando as provas dizem o contrário. E o ponto-chave é mesmo este: o medo. O medo de falhar, juntamente com aquela autocrítica implacável, funciona como uma espécie de véu. Um véu que esconde os nossos talentos. Até de nós mesmos. É aqui que começa a autossabotagem. Começa nesta história que contamos a nós próprios. Uma história que nos diminui. Mas a boa notícia é que dá para lutar contra isto. E este processo de 3 passos é uma ferramenta super poderosa. Vejam bem. Primeiro, é preciso identificar o pensamento negativo, apanhá-lo em flagrante. Segundo, questioná-lo. Espera lá, isto é mesmo verdade? Onde é que estão as provas? E por fim, o passo final, substituí-lo por algo positivo, algo construtivo. Isto é como ir ao ginásio, mas para o cérebro. É um treino mental que, com o tempo, vai mudando a forma como pensamos. Ok? Com a mentalidade afinada, passamos da descoberta à ação. A grande questão agora é como é que pegamos nestes talentos que descobrimos e os transformamos em competências. Competências a sério, de alto impacto. Bem, uma coisa é certa. Ter um talento natural não chega. Nem de perto, nem de longe. É preciso cultivá-lo. E como é que se faz isso? Com prática regular, com intenção. É preciso procurar aprender sempre mais, seja com cursos, livros ou mentores. É preciso ter a coragem de sair da nossa zona de conforto e testar os limites.
E claro, ter a humildade de pedir feedback para irmos afinando a nossa abordagem. São estes os pilares que transformam um simples talento em algo magistral. E atenção, que isto não é só para a carreira. Potenciar os nossos pontos fortes tem um efeito dominó. Enriquece todas as áreas da nossa vida. No trabalho, pode levar a mais produtividade, a mais inovação. Nas relações com os outros, a ligações mais fortes, mais genuínas. E na vida pessoal, bem, leva a uma sensação de realização muito maior, seja nos hobbies, seja nos projetos que nos dão gozo. E para irmos terminando, fica aqui uma ideia muito importante. Descobrir quem somos e no que somos bons é só o começo. O verdadeiro crescimento, aquele que dura, é um processo ativo, não acontece por magia. Exige intenção, todos os dias. Exige esforço, de forma consistente. E exige um compromisso a longo prazo com o nosso próprio desenvolvimento. E para fechar, deixo uma última reflexão. Pensem nisto. Desenvolver os nossos talentos não é um ato egoísta, de todo. É sobre encontrar a nossa melhor versão para depois podermos contribuir de uma forma muito mais significativa para o mundo. Por isso, a pergunta final não é só o que é que eu ganho com isto? A verdadeira pergunta é como é que os meus talentos, os meus dons únicos, podem ter um impacto positivo no mundo à minha volta?